Olá, gostaria de falar hoje sobre um assunto de extrema importância. Trata-se do trânsito e das convivências no mesmo. Sabemos que o trânsito brasileiro tem se tornado a cada dia um trânsito dos mais violentos do mundo. Muitas são as pessoas que perderam a vida no trânsito, muitas são as famílias que tiveram entes queridos de tamanha importância amputados drasticamente através de acidentes de trânsito do seio familiar, e a dor que fica perdura por uma vida toda. Então o acidente de trânsito não impacta somente naquele que se acidenta, mas naqueles que ficam, não somente naqueles que vão, mas nos que ficam. E pensando nisso, eu gostaria de trazer hoje aqui alguma instrução sobre a questão de convivência no trânsito. Sabemos que o trânsito é composto por pessoas, e pessoas são falhas, todos nós somos falhos. E como nas outras atividades humanas, o trânsito precisa obedecer alguns princípios importantes para um relacionamento, para uma convivência social amigável, não é? Onde as pessoas tenham uma convivência amistosa. E o primeiro princípio para que a gente tenha um trânsito bom, digamos assim, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é o que dele derivam os direitos humanos e os valores e atitudes fundamentais para um convívio social democrático, como o respeito mútuo e o repúdio às discriminações, sejam elas quais forem. No trânsito, todos são iguais. O segundo princípio é o princípio da igualdade de direitos, né? Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania plena no trânsito, e para isso é necessário ter equidade. E a equidade é exatamente a necessidade de considerar as diferenças das pessoas para garantir uma igualdade que, por sua vez, se fundamenta na solidariedade. O terceiro princípio é o princípio da participação. Esse princípio é que nos leva a uma mobilidade social, no sentido de nos organizar como indivíduos que respeitam uns aos outros, e dessa forma vai diminuindo, vai eliminando os problemas nas convivências, inclusive no trânsito. E o quarto princípio é o da corresponsabilidade na vida social. Esse princípio diz respeito à formação de atitudes plausíveis, no sentido de valorizar comportamentos necessários para uma boa convivência. Então, é importante a gente saber que o trânsito é feito por pessoas, e pessoas, elas agem de acordo com o seu comportamento. A maioria dos acidentes, um número extraordinário, uma proporção tremenda dos acidentes está relacionado exatamente a comportamentos, a atitudes. Eu gostaria aqui de ilustrar, usando aqui o quadro, mostrando que uma sociedade ela é composta por núcleos sociais, né? Aqui eu elenquei 3 apenas, mas são inúmeros os núcleos sociais, as células sociais. A primeira célula chama-se família. A família é o núcleo social mais importante da Terra. Por quê? Porque é ali onde se fundamentam os princípios elementares da formação do caráter do indivíduo. É daqui que sai o cidadão para o resto da vida. É daqui onde se formam as primeiras diretrizes que irão conduzir aquele indivíduo por toda a sua vida. Está aqui um outro exemplo da escola, né? A escola é onde se educa o indivíduo. A família prepara o indivíduo para viver socialmente, e a escola vai trazer educação de como viver socialmente. E aqui vem se ter como terceiro o trabalho. O trabalho é uma célula social onde também prepara o indivíduo. Sobretudo hoje, onde as empresas têm se preocupado muito com a qualificação profissional de seus funcionários e têm investido em treinamento, e isso tem refletido numa melhor educação das pessoas.
Mas muitas vezes, irmãos, isso não está sendo refletido lá no trânsito. É uma pena, mas é a realidade. Mas voltando aqui para o quadro, juntando todos esses núcleos sociais aqui, se cria um ambiente onde se chama sociedade, né? A sociedade é a junção de todos esses núcleos sociais, como família, escola, trabalho, igreja, etc. A sociedade é composta por esses núcleos. Mas aqui no desenho, vocês veem que tem umas pessoas fora desse núcleo chamado família. Quantas pessoas não existem que não têm um lar para morar, uma família? O Brasil hoje é um dos países que tem um número assustador de moradores de rua. As grandes cidades, quanto maior é a metrópole, maior o número de pessoas sem um lar, sem uma família. Aqui na escola, o Brasil é um país que, apesar de ter lutado aí por eliminar o analfabetismo, ainda tem um grande número de pessoas ainda fora da escola. E estão aqui fora desse núcleo social chamado escola. E do trabalho? O Brasil, infelizmente, tem um número assustador de pessoas, de profissionais que estão fora do mercado de trabalho. Sobretudo agora, depois desse advento da pandemia, quantas pessoas não perderam seus empregos? Mas trazendo essa situação para o nosso assunto, o que junta tudo isso aqui, todos esses núcleos para fazer a composição social, chama-se trânsito. Trânsito. O trânsito é o ambiente mais democrático da Terra. Infelizmente, nós temos visto o trânsito se tornar num ambiente hostil, violento, onde pessoas discutem, onde pessoas se xingam, onde pessoas se maltratam, onde pessoas morrem, onde pessoas matam. O trânsito é onde estão as pessoas que fazem parte dos núcleos sociais, mas também as pessoas que estão execradas desses núcleos. Aqui estão as pessoas que fazem parte da família, mas aqui no trânsito estão os moradores de rua, estão aqueles garotos que ficam no semáforo limpando o para-brisa, está o carroceiro, está o catador de latinha, o catador de papelão, está a pessoa que nunca estudou, que não tem o conhecimento das regras do trânsito, estão as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, muitos estão ali vendendo um suquinho, vendendo uma água mineral, vendendo uma fruta para tirar o sustento da sua família. E essas pessoas, quer façam parte de um núcleo social ou não, elas têm no trânsito os mesmos deveres e os mesmos direitos. Isso é um fato interessante, onde as pessoas não têm muitas vezes dado conta disso. O trânsito brasileiro é um dos trânsitos mais violentos do mundo, e isso se deve a um fator antropológico. Antropológico por quê? Porque o trânsito brasileiro começou na época do Império, e na época do Império, só quem possuía uma carruagem, ou uma charrete, ou um transporte de tração animal que viesse ajudar na locomoção, eram pessoas de condições financeiras boas. Era o imperador, eram os nobres da corte, eram os fazendeiros. Então o que acontecia? As demais pessoas da população andavam a pé, eram pedestres. E o que acontecia? O pedestre vinha caminhando aqui na estrada, quando ele percebia que se aproximava uma carruagem, uma charrete, imaginava logo que se tratasse de uma autoridade. E o que ele fazia? Afastava-se da estrada, deixava o caminho livre e muitas vezes ainda prestava reverência à pessoa que passava. Isso veio de geração em geração e chegou nos nossos dias, infelizmente. Pessoas que, pelo fato de andarem num carro do último ano, acham, por ter uma posição social de destaque, muitas vezes se acham superior aos demais no trânsito. E no trânsito não é assim. No trânsito todos têm direitos e deveres iguais.
Trazendo para a nossa atividade profissional, quantos motoristas profissionais têm deturpado a questão da responsabilidade dele no trânsito? Sabemos que nós, motoristas profissionais, somos responsáveis pela vida de todos os demais usuários das vias, do motorista do automóvel, do motociclista, do ciclista e principalmente do pedestre. Mas sabemos que muitas vezes, pelo fato do cidadão estar num caminhão longo, pesado, que ostenta grandeza, ele se acha superior aos demais. E aí causa uma verdadeira inversão de valores no trânsito, e essa inversão acaba causando conflitos e muitas vezes acidentes. E aí precisamos mudar esse conceito. Aqui todos são iguais, todos merecem o respeito. E o respeito e o bom senso são os elementos primordiais para uma boa convivência no trânsito. Então, como eu falei, os princípios do trânsito, comportamentos expressam princípios, e uma sociedade constrói seus princípios e referenda esses princípios, e que cada pessoa toma para si e leva para o trânsito. Ou seja, o que fazemos no trânsito é um reflexo daquilo que nós somos como cidadão. Então, como tem sido a minha postura? Como tem sido a minha atitude no trânsito? Os valores, por sua vez, eles expressam as contradições e conflitos entre os segmentos sociais e mesmo entre os papéis que cada pessoa desempenha. Precisamos entender que ora eu sou motorista, ora eu sou pedestre. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, isso chama-se empatia. Eu preciso entender que muitas vezes aquele outro motorista cometeu uma falha, um erro, não porque ele quisesse causar problema para mim, mas porque ele está com algum problema. E quando eu trago isso para a minha realidade no trânsito, eu passo a usar melhor do bom senso. E aí a convivência no trânsito se torna bem melhor. A ansiedade diminui, o estresse também, e a gente dirige o dia todo e termina o dia com a autoestima elevada, com a sensação de ter feito a coisa certa, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, no trânsito muitas pessoas se medem pelo fato de ser o mais veloz, o mais esperto, por ter um veículo de maior status. E isso são valores presentes na nossa sociedade, infelizmente, no nosso trânsito, mas são valores insustentáveis do ponto de vista das necessidades de uma vida coletiva, também da saúde, também do meio ambiente e de todos, né? Então é preciso mudar comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito. O trânsito só muda quando a gente muda. Precisamos ter esta consciência, e nós só vamos mudar o trânsito no dia que cada um de nós nos conscientizarmos de que precisamos mudar. Então a mudança é exatamente a escolha dos princípios e dos valores que irão levar a um trânsito mais humano, mais harmonioso e mais seguro. O trânsito só muda quando a gente muda. Pensemos nisso. Um grande abraço. Deus